compadece de nossas debilidades, que se compadece de nossas necessidades. E Ele quer também supri-las, curar nossas feridas, nos libertar, romper, quebrar correntes de nossas próprias vidas. Mas é preciso, diz o Senhor, que te aproximes com a tua necessidade, com a tua realidade a mim, diz o Senhor, porque ainda que eu estou em todo lugar, eu quero estender meu braço para te tocar, diz o Senhor. Vem a mim, diz o Senhor, e acharei descanso para vossas almas. Percebermos que Tu estás juntinho de nós. Dá-nos, ó Deus, estamos precisando disto, porque na fornalha de fogo onde estivermos, com certeza o Senhor está ao nosso lado, mas falta-nos entendimento, ó Deus, como aquele de Emaús, ardia e muitas vezes arde o coração, e duvidamos, será que é o Senhor que está nos tocando? Senhor, tira este será e ajuda-nos a nos aferrarmos. É o Senhor, porque nós não temos outro Deus além de Ti. Então outro Deus qualquer ou qualquer demônio não pode nos tocar, ó Deus, segundo a Tua palavra. Por isso nós queremos estar firmes, ó Senhor, livres para perceber que o Senhor está passando. E de fato o Senhor tem passado esta semana, mostrando perfeitamente um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que escuta as orações. Esta semana foi semana de vitória, com lutas, mas vitórias e vitórias e vitórias, porque o Senhor prometeu que estaria conosco eternamente e para sempre. Ele está conosco, irmãos, como um guerreiro forte e valente. Ele está conosco e não vai nos deixar tropeçar, e não vai nos deixar cair, e não vai nos deixar na lama, porque o Senhor é um guerreiro forte e Ele está ao nosso lado. Ele está com a mão estendida para nós. Nós não somos daqueles que retrocedemos, nem que esquecemos os feitos do Senhor, mas nossos olhos estão abertos para ver o que o Senhor está fazendo nesta hora conosco, em nossas vidas. Louvamos o Teu nome, Pai, porque é assim que Tu estás conosco, como guerreiro, forte e valente ao nosso lado. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Salve
pois, com confiança ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia e acharmos graça, e encontrarmos oportuno socorro. Amém, Senhor. Salve meu Cristo, salve Emmanuel.
só, Pai, te pedimos, te rogamos um entendimento literal, um entendimento teórico, mas um entendimento que aonde possamos colocar em prática, em vida, o que é que ouvimos, o que é que aprendemos. Pode sentar. Queria inicialmente agradecer ao pastor pelas algumas orientações, explicações, ensinamentos dados com relação a essa ministração de hoje. Comecemos por onde começamos. Por esse cântico. Aí diz: concede-me, Senhor, ser parte de teu reino. Que reino é esse? Nós cantamos e cantamos vários cânticos, mas cada vez mais nós precisamos ter entendimento. Que reino é esse? É o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino natural. Nós vamos ver que reino é esse. Então, concede-me, Senhor, ser parte de teu reino, que assim seja. O tema dessa ministração é: Jesus veio cumprir a lei, vírgula, mas, e aí vão 3 pontinhos, né? 3 pontinhos significa o quê? Uma reticência, né? 3 pontinhos. Então, Jesus veio cumprir a lei, mas isso significa que depois desse mais, tem muito mais coisa e mais coisas a serem acrescentadas. Também nós vamos ver sobre isso. No Sermão do Monte, Jesus ele falou claramente que ele não tinha vindo ao mundo para anular tudo o que foi dito ou feito pelos profetas, muito menos contribuir para que a lei, conforme está no Antigo Testamento, caísse em desuso e o seu cumprimento deixasse de ser obrigatório. Então Jesus, ele veio e ele cumpriu a lei. Mas 3 pontinhos. Vamos a Mateus 5,17, e em grande parte aí será o livro onde nós vamos nos concentrar nesta manhã. Mateus 5,17. E aí diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar. Ou seja, não vim abrogar, anular ou abolir a lei, mas vim cumprir. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Então, coisas como não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, todas essas leis foram cumpridas por Jesus. Em verdade, Jesus, ele afirmou que tudo, absolutamente tudo que está escrito na lei deverá ser cumprido e se cumprirá. E que nada, absolutamente nada, será omitido até o fim dos tempos. E nos fez, então, uma advertência que está mais adiante em Mateus 5,19. Vamos lá? Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar, violar
e ensinar aos homens, como eu estou fazendo aqui agora, né? Em parte eu estou humildemente ensinando, mas estou ensinando. Ensinar, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, primeiro violar e ensinar, menor no reino dos céus. Depois cumprir, você vê que há uma inversão, cumprir e ensinar. Ou seja, você fazer, você ser cumpridor daquilo que estiver ensinando. Esse será chamado grande no reino dos céus. Antes de prosseguirmos, procuremos primeiro entender o significado do reino dos céus. O que é que significa reino dos céus? No Antigo Testamento nunca se usou a frase o reino de Deus ou reino dos céus. Ela passou a ser mencionada, como a conhecemos hoje, apenas no Novo Testamento. Entretanto, o conceito de reino, de reinar, naturalmente falando, como o reino da Inglaterra, né, o Reino Unido, já estava claro no Antigo Testamento. Tanto é assim que sabemos como o povo judeu naquela época esperava ansiosamente pelo Messias para estabelecer esse reino sobre toda a terra. Na verdade, o conceito do reino dos céus implica no domínio de Deus. Esse é o verdadeiro conceito. No domínio de Deus sobre o coração dos homens e mulheres, sobre nossa alma, nossos desejos, que nós já vimos aqui na terça-feira, né, que os desejos são os nossos ídolos. E isso é inegável, queiramos ou não, vivamos conscientes ou não dessa realidade. Esse é o verdadeiro significado do reino dos céus. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, implica em quê? No domínio de Deus sobre os nossos corações. Então, quando nós cantamos ser parte de teu reino, é que Deus, né, que Jesus faça parte das nossas vidas, dos nossos corações. No Novo Testamento, essa expressão foi anunciada por Jesus e João, e logo após pelos apóstolos, como a manifestação da vontade divina sobre os homens e mulheres e seus consequentes benefícios para cada um. Porque existem os benefícios, sabemos disso. O interessante é que os três evangelistas, Marcos, Lucas e João, usaram a expressão o reino de Deus, porque seus leitores eles não eram judeus. Então ele podia falar abertamente o nome de Deus, o reino de Deus. Já Mateus, ele usou a expressão o reino dos céus, porque os seus leitores a quem ele estava se dirigindo eram judeus, e esses evitavam e evitam até hoje, sabemos disso, falar o nome de Deus, Jeová, Javé. Porém, tanto uma como outra expressão revelam o mesmo reino. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que eu aprendi, é que o reino, a expressão reino de Deus e o reino dos céus significa a mesma coisa. Para os judeus, naqueles tempos, a conotação do reino dos céus era o estabelecimento literal e político, naturalmente falando, do reino de Deus sobre as nações através de Israel. Por isso, quando Jesus não os libertou politicamente de Roma e não estabeleceu Israel como cabeça das nações, o rejeitaram como Messias. Não, então, que rei é esse que não consegue nos libertar de um domínio romano, sermos politicamente libertos, independentes,
Então o rejeitaram porque eles tinham ainda a esperança da vinda do Messias para reinar conforme o conceito no Antigo Testamento. Tanto o povo judeu como muitos eruditos e religiosos, até o próprio João Batista, não entenderam que o reino dos céus implicava, primeiro e principalmente, numa transformação interna do coração humano, passando esse a ter o senhorio de Jesus. Ou seja, primeiro a manifestação positiva do seu caráter espiritual em nossas vidas, e depois, como é a nossa esperança, né? É a nossa esperança, saber que viveremos no futuro a plenitude espiritual manifestada no material e político, no sentido da governança de Deus sobre as nações. Então, isso, quando da sua segunda vinda, esse domínio, esse reino político também, né, será uma realidade. Então, nós podemos dizer: concede-nos, Senhor, assim como cantamos, sermos parte do teu reino. E para nós sermos parte desse reino, existem umas coisinhas que nós precisamos atentar. Vamos a Apocalipse 21, 2. E aí descreve aí essa visão do que será e a nossa esperança. Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, arrumada como uma esposa enfeitada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Que maravilha, né? E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. É em relação a esse caráter espiritual que Mateus utiliza a expressão reino dos céus. Reino que, embora espiritual, domina e sempre tem dominado soberanamente sobre toda a terra, porque realmente é dele o reino de Deus. Então, eu acho que é prudente nós passarmos a usarmos a expressão reino de Deus, porque nós temos essa consciência de quando falarmos, quando formos expressar, pudermos expressar o reino de Deus para nós, para a nossa consciência, é melhor. E mesmo porque o reino é dele, é de Deus, né? Fica até mais claro utilizarmos essa expressão dessa forma. A Bíblia, King James, atualizada, tem uma explicação bem resumida do que aqui estamos tratando. Lá diz o seguinte, que o reino dos céus é o domínio de Deus sobre toda a criação, as pessoas e o mundo, tanto no presente como no futuro. Então, esse é o conceito do reino de Deus. Voltemos agora a Mateus 5,19, quando diz ali: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens. Implica que nós provavelmente não saberemos se essa pessoa que está ensinando, você não sabe, no meu caso, na minha vida, se o que eu estou ensinando, verdadeiramente eu pratico o que eu estou ensinando, não é? A minha vida íntima, a minha vida individual. Se eu estou ou não violando um desses mandamentos que nós vamos ver aqui.
E logo em seguida diz, será chamado menor no reino dos céus. E nesse caso, o verbo está no futuro, significando que qualquer pessoa pode ensinar na terra sem viver o que prega, violando os mandamentos, porém, quando chegar ao céu, será julgado e chamado como sempre o foi na realidade, pequeno. De igual forma, se uma pessoa viver o que prega, será chamada grande no reino dos céus. Então, todos nós estamos, se não tínhamos, estamos tendo essa consciência, que nós precisamos sermos autênticos. E nós nem sempre somos autênticos com aquilo que nós ensinamos. Então, nós devemos ficar atentos, nos policiar, quanto a isso. Vou dar um exemplo. Estamos em casa, vou dar um exemplo, apesar de em casa e fora de casa, mas um exemplo doméstico, de casa, que me aconteceu com o Tiago no carro, Tiago, meu filho, e eu estava mastigando chiclete, baixei o vidro e joguei o chiclete usado na rua. Não está certo, não foi isso que nós ensinamos a ele, né? E na mesma hora ele me repreendeu. Pai, que é isso? Isso é um pequeno exemplo. Então, nós precisamos ter essa consciência, precisamos nos policiar, o que nós pregarmos, o que nós ensinarmos, realmente vivermos. O que importa verdadeiramente para Deus é a nossa vida prática e não apenas a teórica. Então, neste sentido, o reino dos céus é o que realmente devemos buscar e vivermos sujeitos em todo o tempo da nossa peregrinação nessa terra. Esse reino, ele domina e sempre tem dominado espiritualmente o universo. Mas na segunda vinda de Cristo, será estabelecido literalmente, inclusive como um governo político. Aí sim nós teremos o verdadeiro Reino Unido, de todas as nações, de todos os povos, com um só soberano. Esse reino é o mesmo que é mencionado na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Quando nós dizemos, venha o teu reino, estamos clamando por isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando cumprimos os seus mandamentos, estamos manifestando em nosso coração o reino de Deus sobre esta terra, e principalmente sobre esta terra aqui, as nossas vidas. Continuando a leitura, vemos que Jesus, logo em seguida, ele faz uma séria advertência, dizendo, em Mateus 5:20, vamos lá em Mateus 5:20, e lá ele diz o seguinte, que se a nossa forma de viver, a nossa justiça, a nossa conduta, ela não exceder a lei, prestando atenção, ele está algo a mais, é aquela reticência que nós falamos, se ela não exceder, se a nossa justiça, a nossa conduta, ela não exceder a lei dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. E aí, de vez em quando me dá um bloco, quer dizer, nem vai ser pequeno, não vou nem ser chamado pequeno no reino dos céus. Não entraremos no reino dos céus. No mundo em que vivemos, em nosso dia a dia, sabemos que todas as pessoas que fazem um pouco a mais, elas se sobressaem. Inclusive, nós já tivemos aqui uma ministração, em maio de 2013, sobre esse tema, um passo a mais. Essas pessoas são destacadas, são admiradas, naturalmente falando, elas crescem, ou espiritualmente também falando, essa pessoa que faz um pouco a mais, que se dedica, que estuda, que evita faltar aos cultos, que compartilha. Então, essa pessoa, ela se destaca. E é natural que assim seja,
porque essa pessoa está fazendo algo a mais. Né? Quando nós estudamos, quando nós viemos aqui para fazer a avaliação, né, do estudo bíblico, inclusive eu melhorei até de nota, fiquei contente, muito contente, porque você vê que há um esforço, há um progresso, né? Ganhei alguns quilinhos a mais na nota, aumentou minha nota. E com isso, o que é que significa? Significa que nós precisamos fazer sempre algo a mais. E é sobre essa postura que nós vamos tratar um pouquinho daqui para frente. A lei, o que diz a lei e o que precisamos fazer para cumpri-la e excedê-la. Então nós vamos ver isso agora, tá? O que diz a lei e o que nós precisamos fazer para cumpri-la e excedê-la. Me pediram ali um pouquinho de tempo na anotação. Tá bem? O que nós vamos ver aqui é o que diz a lei e o que precisamos fazer para cumpri-la e excedê-la. Ou seja, nós precisamos exceder a lei, a justiça, né, para entrarmos no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça, a nossa conduta, nossa forma de ser, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Correto? Então vamos lá, o que diz a lei? Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas, qualquer que matar será réu de juízo. Isso não há dúvida, né? Na sociedade moderna assim é. Quando alguém mata um outro, ele vai a juízo e para receber a sentença, se é culpado, se não é. Então ele será réu de juízo. Jesus, porém, logo em seguida, no versículo 22, nos diz algo a mais para cumprirmos, além do não matar fisicamente. Aí nós estávamos falando de matar fisicamente. Ele nos diz algo a mais para cumprirmos, além do não matar fisicamente, que é não ofender ao próximo com as nossas palavras, mencionando 3 exemplos de insultos, de flechas, né, venenosas, que podemos disparar. Então, a primeira é se encolerizar, ficar com raiva contra seu irmão. Uma flecha, um insulto. Disser ao seu irmão, racar, né, é chamá-lo de mau caráter, de leviano. Chamar ao seu irmão, terceiro, chamar o seu irmão de idiota ou algo semelhante. São exemplos relacionados com o contexto histórico no Antigo Testamento. Mas nós podemos trazer hoje para coisas como o bullying, por exemplo, né, que são ofensas ao nosso próximo, são formas de ofender ao nosso próximo. Palavras pejorativas e semelhantes. Inclusive, na sociedade moderna, hoje, nós sabemos disso, nós estamos sujeitos até a respondermos processo por essas questões. Então, nós precisamos ter muito cuidado, que coisas que você pode até falar de forma natural, como se fosse uma brincadeira, mas você está sujeito, pode estar sujeito a um processo contra a pessoa a quem você mencionou essas palavras. Mas o que Jesus quer ensinar é que, para ele, um crime de morte e uma injúria contra o próximo
estão no mesmo nível de pecado. O mesmo nível de pecado. Se não tivermos uma vida exemplar nessa área, nós não entraremos no reino dos céus. Agora um detalhe, uma observação. Se nós falharmos nessa área, nós devemos imediatamente pedir perdão, pedir desculpa ao nosso próximo. Outra lei, vamos lá, em Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. A lei, nesse caso aí, ela nos fala de algo concreto, proibindo um relacionamento físico de traição contra o seu cônjuge na forma de adultério, fisicamente. Mas Jesus ordena algo a mais do que isso, e dá uma maior dimensão ao que seja o adultério, que é o simples desejo de traição, de cobiça para com a mulher ou para com o homem, se estivermos falando aí da mulher. Para evitarmos cairmos nesse pecado, desse desejo que é um adultério, Jesus nos dá 2 conselhos extremos e até certo ponto chocantes, com o intuito de nos ensinar que devemos fazer alguma coisa para evitarmos esse pecado, esse tipo de pecado. Eu não digo que nós cheguemos ao extremo de arrancarmos um dos nossos olhos ou cortarmos a nossa mão, não digo que cheguemos a esse extremo, mas que nós precisamos cortar certas coisas, sim. Por exemplo, cortar certos relacionamentos, deixar de ver certos programas na TV, praias inadequadas, lojas, amizades, sites na internet, publicações, dentre outras coisas, e assim evitarmos irmos ao inferno e, consequentemente, assegurarmos sermos parte do reino de Deus. Então, essas coisas podem nos levar ao adultério, porque é o desejo. Vamos a um exemplo bem claro sobre isso que nós estamos falando, e as consequências do adultério que temos em 2 Samuel, com Davi, aconteceu com Davi, 2 Samuel 11, 2. 2 Samuel 11, 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É um ato doloroso esse, de Davi contra Deus, e contra também o seu servo, fiel servo Urias, que foi levado à morte pelo próprio Davi. Ele articulou para que ele morresse, no afã de encobrir o seu adultério. Quer dizer, na verdade foi o pecado do adultério, o pecado de morte, porque ele que levou Urias a ser morto na frente da batalha. Quando Davi ele se levantou do seu leito e viu do terraço aquela mulher, ele deveria ter imediatamente tomado uma providência. Ou ele levantasse um muro na sua varanda, mesmo que perdesse a visão, ou ele tivesse ordenado a Urias que fizesse na casa dele isso, né? Então ele não precisava ter tirado Davi, ter tirado um olho, 2 olhos dele. Bastava que ele se protegesse, que ele tivesse
um muro de proteção. E assim nós devemos fazer com a nossa vida, né, no nosso dia. Quando nós nos defrontarmos com alguma situação dessa, nós devemos criar esse muro. Me recordo, no trabalho, certa feita, tinha uma vendedora, representante comercial, que ela gostava de ir ao escritório, mas com um decote, que era um negócio, sabe, ela não tinha um pingo de respeito, E aí um dia eu mandei um recado, não falei diretamente com ela, mandei, através de uma outra mulher, um recado para ela, pedindo, por favor, que ela não fosse mais à empresa usando aquele tipo de vestido. E assim ela se fez, assim ela se comportou. Na verdade, para você ver, eu não tratava com ela diretamente. O pessoal que cuidava de suprimento que tratava. Até para preservar a vida desses funcionários. Outra lei, nós temos em Mateus 5,33. Outro sim ouviste do que foi dito aos antigos: não perjurarás, quebrar uma promessa, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. É comum ouvirmos certas pessoas fazerem promessas quando são cobradas de determinadas coisas. Pode ter certeza que farei. Prometo pelo amor dos meus filhos. Ninguém pode prometer pelos filhos, porque, primeiro, que os filhos não nos pertencem. Os filhos pertencem a Deus. Nós somos encarregados de educar, de alimentar, de manter, de dar exemplo, de ensinar. Mas nós não nos pertencem. Os filhos são de Deus e nós somos zeladores, cuidadores. Então ninguém pode prometer. Mas o que Jesus veio a ensinar é que nós não devemos jurar pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o local onde firmamos nossos pés e também não nos pertence. Tanto é que quando morremos, não levamos nada conosco. Recentemente nós estivemos no cemitério para fazer a exumação dos 2 corpos, né, da mãe de Vera e da tia. E eu fiquei impressionado. O coveiro trouxe uma caixa. Assim, eu achava que não ia caber tudo. Nós temos, às vezes, né, 1,80 m, 1,90 m para caber numa caixa. Ele fez: não se preocupe não, que vai caber um para cada caixa e ainda vai sobrar espaço. E essas experiências são boas, né? São boas essas experiências, porque a gente vê a realidade da vida. Nós não vamos levar nada, absolutamente nada daqui. Nós não devemos também jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não devemos jurar pela nossa cabeça, porque a vida não nos pertence. Não só os filhos, a nossa vida também. E tanto é verdade isso que nós não podemos, se nos pertencesse, nós poderíamos ordenar que algumas coisas não acontecessem. Tipo, um fio de cabelo não ficar branco, por exemplo. Nós não podemos, não nos pertence. Jesus, ele nos disse que o nosso falar seja simplesmente sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Vejam que se assim agirmos, não precisaremos jurar por fazer algo, porque teremos sempre 2 opções. É simples. Nos comprometeremos a fazer, o sim, e faremos, ou não nos comprometeremos a fazer e não faremos. Então, nós não precisamos dizer que por alguma coisa, jurar por alguma coisa que faremos, que por isso faremos, mas simplesmente faremos ou não faremos. E aí é que a gente
percebe que nós precisamos ter consciência e controle do nosso falar. Muito controle. Sabe, nós temos um cérebro, nós temos uma mente fabulosa, que nós temos a capacidade de verbalizar as palavras antes de expressarmos. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós formos falar alguma coisa. Nós não podemos ir falando as coisas em vão, né? E sem controle, né? De forma descontrolada. Precisamos pensar nas consequências antes de assumirmos qualquer compromisso. Isso requer um prévio e grande processo em nossa mente de reflexão, ponderação e quantificação de vários aspectos. A maioria dos políticos, nós sabemos, é um péssimo exemplo, né? Porque eles, de forma até maldosa, digamos assim, às vezes até criminosa, eles prometem coisas por prometer, porque está querendo voto naquele momento, e não cumprem. E muitos deles até de forma consciente, que eles sabem já de antemão que não vão poder cumprir. Nós temos exemplos também aí desses desastres que estão acontecendo, que na hora, né, para aliviar as tensões, os responsáveis também prometem muitas coisas e não têm feito, não fazem. Né, em acidentes nas cidades, em mineração nós estamos vendo também, na área de esporte nós estamos vendo. É terrível isso. O que nós devemos fazer é prometer a honrar aos nossos pais naturais e espirituais, para que tudo que nos vá bem, para que tudo nos vá bem e vivamos muito tempo. Nós devemos prometer a honrar aos nossos pais, naturais e espirituais. Outra lei, nós temos em Mateus 5,38, e lá diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, ao perverso. Jesus cumpriu a lei, e não há dúvida alguma que também essa lei ele a cumpriu. Eu me questionei tanto com relação a isso. Olho por, porque a gente sempre, quando lê essa passagem, a gente sempre vê pelo lado natural, né? Olho por olho, dente por dente, então é bala para lá, bala para cá, né? Como se fosse essa luta, né? Luta natural de... Mas o que Cristo ensinou é que nós, como humanos, só podemos aplicar uma punição, aí olho por olho, dente por dente, aplicar uma punição contra um perverso se somos autoridades levantadas por Deus e reconhecidas pelos homens, e se não temos nenhuma relação com o delinquente ou a vítima, para não cometermos injustiça. Então, um juiz, ele tem essa autoridade de Deus para aplicar uma punição contra algum malvado, né? Alguém que fez algum mal. E em países até a pena de morte. Estados Unidos, por exemplo. Romanos 13:1 nos diz que toda alma, 13:1, não precisam ir lá, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que não foram ordenadas por Deus. Ou seja, se nós retaliarmos alguém, nós somos
Por exemplo, nesta semana, na sexta-feira, nós descobrimos um roubo na empresa. Eu poderia, eu próprio, exercer uma retaliação contra alguém que eu suspeito que agiu assim. Porque no fundo é impressionante como as coisas voltam para nós, né? Mas não, eu pedi que foi quem é a autoridade estabelecida na delegacia, então vai na delegacia e presta uma queixa de roubo, só isso. Então eu fiz a minha parte, né? A parte de acordo com o que reza, né? Os nossos mandamentos e como também nos ordena a justiça dos homens. Então, se retaliarmos alguém como simples cidadãos, pecaremos. Nós não devemos aplicar essa lei da compensação por conta própria, porque assim como no Antigo Testamento essa lei era aplicada só pelos juízes, assim até o dia de hoje ela é aplicada pelo Senhor através dos seus juízes. Deuteronômio fica claro quando diz: minha é a vingança e a recompensa, minha do Senhor. Um exemplo disso nós temos no livro de Esther, né, no caso da destruição determinada por Amã, todo aquele arcabouço daquele momento contra os judeus no dia de Esther e Mordecai. Durante todo aquele episódio, todas aquelas coisas que estavam sendo planejadas contra Esther e Mordecai, em paralelo, uma retaliação também foi determinada por Deus contra Amã, porque ele foi, vocês sabem, né? Ele mandou construir uma forca e ele próprio foi enforcado por essa forca que ele mandou construir. Que ele queria a forca para Mordecai e ele próprio foi enforcado nela. Além disso, foram escritas 127 cartas para cada uma das províncias, com o selo do rei Assuero, para que todos os judeus se defendessem e se protegessem de qualquer agressão. Ou seja, o rei Assuero, né, dando autoridade aos judeus para que se defendessem e se protegessem contra qualquer agressão. Esther 8:11, só para deixar claro isso aí, essas cartas, nela o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem, se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, etc. Deus permite a retaliação, irmãos. Ele permite a retaliação, né, em momentos de guerra, né, digamos assim, contra os inimigos perversos. Mas através dele, através do agir dele, através do domínio que ele tem. Provérbios 20, 22 nos fala: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Foi como aconteceu com Mordecai, que nós falamos aqui. O próprio Senhor é quem reverteu todo o quadro e o próprio Senhor que se vingou. Porque Deus, Ele é o único que se vinga, retalia e não peca. Qual é a conclusão que nós chegamos? Né? Que Cristo, Ele não agiu contra os seus inimigos humanos. Sabemos a vida dele,
Pelo contrário, com a lei do talião, que é a lei que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Ele os perdoou e não retaliou. Cristo, por exemplo, cumpriu essa lei. Nós achamos que olho por olho, dente por dente, que ele não cumpriu, né? Que ele foi e é, e sempre será sempre, com a visão que nós temos, bonzinho. Ele é justo, ele é correto, ele sabe o que faz. Aí, às vezes, nós temos a imagem de Jesus como, de Deus, como sempre bonzinho, mas nem sempre é assim. Jesus perdoou os seus inimigos e não retaliou. Cristo, por exemplo, cumpriu essa lei ao destruir os inimigos espirituais do homem, o diabo e seus anjos. Ele vingou pela maldade cometida contra Adão e seus filhos, ao injetar nele o pecado e matá-los, espiritualmente. Jesus, sim, retaliou contra Satanás e seus anjos caídos em sua morte na cruz. Ali foi o dente por dente de Jesus. Ele mostrou aos seus inimigos verdadeiramente quem ele era. Então, dessa forma, ele se vingou, digamos assim. Ele mostrou o que verdadeiramente é. Ele se deixou levar à morte de cruz, que é a pior morte que existia, a forma de morte que existia, para nos livrar, perdoar todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E que o inimigo não queria isso. Então essa é a verdadeira vingança. Ele jamais esperaria ou gostaria que isso acontecesse. Que o inimigo gostaria e torce, e aí devemos ter cuidado, é que cada um de nós aqui estivermos do lado dele, fazendo as coisas que ele deseja, que ele comunga, entende? E assim não é. E não é graças à obra e à vida de Jesus. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Temos um outro exemplo que Davi, quando ele se determinou a retaliar contra Nabal, a esposa de Abigail, por ter Nabal negado comida e bebida a ele e a seus homens, sendo que antes disso eles tinham sido generosos com os homens de Nabal. E Nabal então negou, E o 10 tratou, na Bíblia diz, eles foram 10 tratou. Mas Abigail, que é a mulher de Nabal, de uma forma sábia, ela impediu então que Davi derramasse sangue. E agradece a ela por não ter se vingado com suas próprias mãos, Davi. Um dia depois, e você vê como é o mover do Senhor, uns dias depois Nabal morre ao saber que Davi queria fazer contra ele. Então Deus foi quem agiu, quem fez a justiça com relação a Nabal. Essa era a lei, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus também deu a ela uma nova conotação.
dizendo para não resistirmos ao que tentam nos fazer o mal, retribuindo ofensas físicas e verbais. Pelo contrário, precisamos adotar uma postura pacífica, uma postura amorosa, deixando que Deus nos proteja e exerça o juízo que achar necessário. Eu já contei aqui algumas vezes, vou contar de novo, que está um pouco dentro desse contexto, o caso que, certa feita, eu recebi uma informação de que tinha uma pessoa que queria me matar. Era um cliente que queria me matar. Eu não acreditei no início. Não pode ser verdade. Mas aí eu comecei a me lembrar algumas coisas, algumas atitudes dele, e comecei a levar a sério o assunto. Então eu liguei para ele. E, fulano, tal, eu estou querendo ir aí, que ele mora ainda no interior, querendo dar um pulo aí, só que eu gostaria de dormir na sua casa. Na hora que eu falei isso, deu um vazio do lado de lá, como às vezes a ligação cai, né? Não caiu não, mas deu um vazio do outro lado. Ele tomou assim, tipo um susto. Ah, tá, vai ser um prazer, Sérgio, pode vir. E eu fui. Dia seguinte, fui, minha mala, na casa dele. E cheguei lá, um jagunço, ele tinha um jagunço com a escopeta, muro alto, alguns cachorros ferozes, só para dar uma ideia do quadro da figura. Ele me recebeu assim, todo amável, todo sem graça. Conversamos um pouco, estava cansado, aí fui para o meu quarto, casa de 2 andares, dormi. De manhã, então, levantei, tomei um café, preparou um café, delicioso café. E tinha um outro cliente que não acreditou que eu tivesse dormido lá. E foi para lá para ver se eu realmente tinha dormido. Então, olho por olho, dente por dente. Qual teria sido o desfecho? E virou, e se transformou num cliente, era cliente, se manteve como cliente depois. Nós não devemos resistir ao mal com a mesma moeda, mas sim retribuindo com amor e mansidão, esperando no agir do Senhor. Esse sim é o correto, dente por dente. Outra lei, Mateus 5,43, e já estamos terminando, meus irmãos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí é fácil, né? Amar o próximo e odiar o inimigo, já está feito. Né? É muito fácil amar os que são próximos a nós, do nosso convívio familiar e amigos. Isso não requer muito esforço. Agora, outra postura é amar aos nossos inimigos. Desejar bons votos aos que falam mal de nós, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Eu proponho que nós pratiquemos esse novo mandamento, não só para sermos aceitos no reino, por Deus no seu reino, mas também para vermos praticamente os frutos de toda a verdade que está aí. Experimentemos orar pelos que falam mal da gente, orar pelos que nos maltratam, quem são injustos conosco, né? Orar pelos malfeitores, enfim, pelos que nos roubam. Então, qualquer, pois, que cumprir, e nós vamos ler agora o versículo 5:19 com a outra redação. Qualquer, pois, que cumprir e ensinar aos homens um destes mandamentos, por menor que seja, será chamado grande no reino dos céus. Qualquer, pois, que cumprir e ensinar.
E Tiago, finalizando, ele, em Tiago 1, 22, ele nos exorta a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, e sendo exemplos para o próximo. E diz em Tiago 1, 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém. Ficamos de pé, por favor. E Jesus no monte abriu sua boca para ensinar a todos nós as bem-aventuranças, com a autoridade de quem já as cumpria, exortando-nos a sermos luz para o mundo, dando entendimento e visão, sal para a terra. Precisamos ser sal para a terra. Estava pesquisando em determinado local e eu achei essa informação, que se alguém adotar uma dieta que exclua o sal totalmente, corre o risco de ficar enrugado como uma passa, a uva quando seca. Ou seja, precisamos sermos sal, com essa vitalidade, com essa face bonita, nesse ser bonito. Isso que é o sal para a terra. Sermos exemplos para o próximo, para os que estão ao nosso redor. Exemplo para Tiago, meu filho. Exemplo para os nossos irmãos. Exemplo para o nosso trabalho, nosso dia a dia, nossos vizinhos. Então cantemos de novo esse cântico, agora já com esse entendimento de tudo que nós ouvimos aqui.
mais íntimos dele, Senhor, para nos colocar a prumo com a justiça que não vem dos homens ou dos religiosos, mas com a justiça que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, queremos viver sim como tu vives. Queremos ter um coração como o teu, Senhor, e deixar tudo nas tuas mãos, Rei da Glória. Deus justo, santo, puro e fiel, Senhor, que não conhece o pecado. Oh, e que vê de longe ao orgulhoso, mas aproxima ao humilde. Graças, Senhor, nesta hora. Graças, Senhor. Concede-me, Senhor, ser parte de teu reino, na palma de tua mão de ser crianças espirituais, vivendo a nosso jeito segundo a nossa própria interpretação, mas que vivamos, Senhor, como em inércia, Senhor, seguindo teus passos, vivendo, Senhor, e experimentando e praticando a tua palavra preciosa, porque é preciosa, Senhor. Ajuda-nos a ser como tu, a viver primeiro e logo a ensinar, Senhor, como Lucas falou de ti, aquele que começou a fazer e a ensinar. Graças, Senhor, muito obrigado. Senhor, como Samuel, que não deixou por terra, ou não deixou cair por terra nenhuma de tuas palavras. Senhor, que nós também tenhamos no coração, Senhor, a firmeza e o zelo santo, Senhor, para guardarmos a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que amemos o teu caminho, porque é um caminho reto, um caminho justo e precioso. Agradecemos em nome de Jesus. Pois creo que todos esta manhã aqui podemos agradecer a mensagem do irmão Sérgio. Amém. Ele humildemente está reconhecendo que em algo eu tive a ver, mas é o estudo dele, é a dedicação dele e a humildade do seu coração de tomar tempo para se preparar. Sempre tem sido assim durante todos esses anos que eu conheço, sempre me tem pedido muito tempo para se preparar, reconhecendo certos aspectos como pregador que ele não tem, mas nos está surpreendendo com a sua simplicidade e humildade, compartilhando coisas preciosas e profundas do Senhor. Creio que sim necessitamos o que o Senhor nos falou mais diretamente, creio eu,
é o ponto de dizer que nós não devemos nos vingar por nós mesmos. Cuidado com retaliar com algo que fazem contra nós. Eu ajudei muito, por muito tempo, uma pessoa. Ajudei em tudo que conseguimos com minha esposa. Mas num momento determinado que eu não fiz o que ela queria, essa pessoa me mandou uma carta amaldiçoando-me. Quando eu recebi a carta, eu não acreditava o que estava lendo. Eu comecei a tremer. Sozinho estava lendo a carta e comecei a tremer. Não por medo que ela estava dizendo aí, sino pelo que ela disse. Por ela, por essa pessoa que eu não podia nem acreditar que era capaz de dizer as coisas que estava dizendo nessa carta contra mim. Eu coloquei diante do Senhor, disse: Senhor, o que eu faço? Eu perdoo esta pessoa. Eu tive que buscar ao Senhor porque me afetou. Uma maldição. E vocês não se imaginam o que ela disse, essa pessoa. Me afetou. Se houvesse sido uma desconhecida ou desconhecido, talvez nem me houvesse afetado, mas sabendo quem era o Senhor, o que nós tínhamos feito. Então eu tive que buscar ao Senhor vários dias até sentir-me totalmente livre desses dardos, dessas flechas que lançou, que era o inimigo. Era o inimigo, eu percebi. Então eu perdoei e coloquei diante do Senhor e disse: Senhor, eu vou fazer o que tu fazes. Eu não quero chegar à tua presença com essa carta no meu bolso. Eu não chegarei. Então, se tu lanças ao profundo da mar nossos pecados e não te lembras mais deles, eu apago essa carta. Eu apaguei por completo. Eu tirei de meus registros, de meus arquivos, de tudo. E já nem lembro as palavras, nem lembro mais. Graças a Deus tenho uma memória bem ruim. E ali está. Depois se comunicou comigo outra vez, continua se comunicando e eu estou sentindo a liberdade que houve no meu coração. Não foi uma ofensa, foi uma maldição. Irmãos, não nos vinguemos por nós mesmos. O Senhor disse: minha é a vingança, diz o Senhor. E Ele disse: eu pagarei. A lei da colheita é uma lei para todos, crentes ou não crentes. Então, o que nós necessitamos fazer é sempre tratar bem aqueles que ainda nos tratam mal. Amém? Fazendo-lhes o bem, diz a Escritura. Fazendo-lhes o bem. Amém. Seja o nome do Senhor bendito.